Campinas é a primeira cidade do Brasil a instituir o Dia do Patrimônio Cultural Funerário. A data foi criada para valorizar e preservar memórias históricas presentes nos cemitérios da cidade. Mas isso só foi possível porque a proposta que institui o Dia Municipal do Patrimônio Cultural Funerário de Campinas passou pela Câmara. O projeto de lei ordinária 66 de 2024 é de autoria do vereador Luiz Rossini e foi apresentado no Legislativo Campineiro em 25 de março do mesmo ano. A proposta institui o Dia Municipal do Patrimônio Cultural Funerário de Campinas a ser comemorado anualmente no dia 7 de fevereiro. Na primeira foi uma provocação, até uma sugestão feita pelo Thiago Souza, que é o responsável por esse movimento, o que te assombra. Ele é pesquisador também da cultura funerária e ele viu a riqueza que existe aqui no Cemitério da Saudade. E a partir de uma ação que era em tese uma brincadeira de juntar as pessoas para falar sobre lendas e mitos de assombrações da cidade, ele começou a pesquisar e viu como é rico do ponto de vista cultural, histórico, a importância do cemitério. E aí numa conversa com ele falou, a gente precisava marcar essa data, a gente precisa valorizar isso, como o mundo inteiro faz isso. Então, por sugestão dele, a gente escolheu o dia 7 de fevereiro, porque foi o dia que foi fundado o Cemitério da Saudade, que na verdade havia outros 5 cemitérios, alguns particulares, que foram todos eliminados e vieram todos para cá para ter o seu cemitério oficial da Saudade, né? Então foi essa a sugestão e eu achei importante fazer um projeto de lei instituindo o dia 7 de fevereiro como o Dia da Cultura Funerária de Campinas, pela importância que tem do ponto de vista cultural, histórico, e pode ser, como a gente está vendo aqui, mais um ponto de atração turística e movimentar a cidade com uma coisa que aparentemente não é tão comum, mas que existem pessoas que gostam disso, né? É mais uma opção também de lazer cultural na nossa cidade. O projeto foi votado e aprovado em turno único de discussão e votação na reunião ordinária de número 43, do dia 12 de agosto de 2024. Eu fiz uma audiência pública, né? E a partir da audiência pública, também na votação, teve discussão. Nós tivemos uma adesão de todos os vereadores, né? Foi uma votação unânime, até porque existem algumas iniciativas de outros vereadores que procuram valorizar e reconhecer personalidades da história de Campinas que estão enterradas aqui, muitas ligadas inclusive ao movimento de libertação da escravidão. Nós temos aqui o túmulo do escravo Toninho, talvez seja um dos mais visitados, e a lenda, né, do Boi Falou, da história dele, que era escravo de Barão Geraldo de Resende. Então tem muita riqueza aqui nesse cemitério e no debate e na discussão isso veio à tona e a gente teve assim, um apoio unânime dos vereadores para aprovar essa data. O projeto de lei ordinária 66 de 2024 destaca que a criação do Dia do Patrimônio Cultural Funerário de Campinas tem como objetivo valorizar a cultura e a história, além de promover o envolvimento da sociedade e estimular o turismo cemiterial. Após a aprovação no Legislativo, o projeto de lei foi aprovado e sancionado pelo prefeito, se tornando a Lei 16.616, de 3 de setembro de 2024, que foi publicada em Diário Oficial no dia seguinte do mesmo ano. A implementação de um dia para celebrar a importância do patrimônio cultural funerário é uma decisão que eu considero importante e relevante, até mesmo no cenário nacional, para que se possa pensar práticas e estratégias voltadas para essa categoria de bem cultural ainda pouco explorado e com poucas ações de preservação dos órgãos de proteção ao patrimônio em seus diferentes âmbitos e esferas, né? A criação de um dia no município visa, inclusive, a valorização da cultura e da história na nossa cidade,
né, já que o patrimônio cultural, artístico presente nesses cemitérios, as personalidades ali enterradas, contam a história de quem ajudou a desenvolver o nosso município e o nosso país. É também uma forma de você pensar ações de preservação desse patrimônio cultural. Inclusive, conscientizar as pessoas, a sociedade, para evitar o abandono, a depredação, a pichação, que muitas vezes acontecem nesses locais. Eu acho que é um marco importantíssimo, porque tudo que a lei na verdade, ela é muito interessante, porque ela não é apenas uma efeméride, ela revela, ela traz luz para todas as simbologias de itens, de patrimônio, de biografias, de tudo que significa o patrimônio cultural funerário da cidade, que ultrapassa a ideia de conjuntos escultóricos importantes. Claro, a arte tumular é um interesse muito grande no nosso cemitério, é um dos mais interessantes do Brasil nesse aspecto, mas ela também revela a importância das biografias de quem está sepultado aqui, da importância dos ritos funerários, dos processos de luto. Tudo que compõe a cultura funerária, a gente acaba inevitavelmente tratando no escopo dessa lei. Porque a cultura funerária, ela transcende a ideia de exclusivamente arte tumular. Por isso que a gente aqui na cidade de Campinas não tem só o cemitério, embora ele seja o grande homenageado, tem toda a razão de ser, por ser o nosso cemitério histórico, hoje o mais antigo em funcionamento, isso a gente não precisa discutir, mas, por exemplo, o monumento túmulo a Carlos Gomes também faz parte desse, também é um protagonista nesse contexto do nosso patrimônio funerário cultural. A cripta da nossa catedral, antigos locais de enterramento, cemitério dos cativos, do lado da Igreja de São Benedito. A gente tem vários espaços que tem esse componente da morte, do enterramento e da memória, sobretudo, que, a partir da lei, começam a chamar mais atenção. Desde o início, o projeto tem o apoio total da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campinas. Nossa, foi muito importante. E eu acho que até ter lançado essa lei antes do que outros locais. Então, a gente ser assim o pioneiro, e a gente já sabe que tem vários locais copiando a lei de Campinas. Então, isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, como a gente sempre fala, uma lei, ela suporta que ela vire uma política pública, né? Ela dá também a condição da gente criar uma estrutura dentro da secretaria, o fato de ser um patrimônio cultural, para que a gente possa valorizar, cuidar dele e também mostrar para a população. Eu acho que esse é o final de toda essa história, que a população conheça a história, como eu disse, a história da nossa cidade, a história viva da cidade, mas que está refletida também, tanto nos monumentos quanto na história dos que hoje já se foram. Eu acho que Campinas, no Brasil, está muito à frente, porque essa lei também vai potencializar esse trabalho que já vem sendo feito. Então, a gente fica muito animado, e a gente sabe que as pessoas, elas têm um pouco, às vezes, de preocupação, de medo, mas elas têm muita curiosidade. Então, a gente quer trazer a história viva de Campinas através dos mortos. Recentemente, o Cemitério da Saudade também ganhou novas placas de sinalização turística que oferecem aos visitantes uma sugestão de roteiro de personalidades que poderá ser ampliado para outras temáticas. Populações do mundo inteiro muitas vezes vão às cidades visitar os locais onde estão enterrados personalidades
que contam a história da humanidade. E nós temos em Campinas pessoas que merecem, e hoje Campinas já recebe visitantes, turistas para vários túmulos, seja pela obra artística de artistas renomados, mas também pelas pessoas que estão ali enterradas. E também pode ser uma forma de estimular estudos e pesquisas nessa área, levando para esses ambientes escolas, pesquisadores, historiadores, que podem ajudar a contar a história da nossa cidade a partir desses locais. E este foi o Passou pela Câmara de hoje. Obrigada pela sua companhia. E a gente se vê a qualquer momento aqui na TV Câmara Campinas.